Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Estamos aqui falando da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, né, perdeu mais um jogo, é a terceira seguida do campeonato, né? No campeonato é a terceira derrota seguida, né? Foi derrotado contra o Flamengo, derrotado contra o Atlético Mineiro e foi derrotado contra o Corinthians, que venceu o jogo por um placar de 1-0, gol do Gil, né? E com um a mais desde o primeiro tempo, o time do Corinthians põe o fim do jejum aí com o gol do Gil, zagueiro do time do Corinthians. Mas antes disso, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva aqui no Conversa de Torcedor, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, acione o sininho de notificações, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo nosso trabalho também. E ainda acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor, através do Facebook, do Instagram, @Conversas Torcedor. E não esquecendo que tem terças e quintas, sempre às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias. Ainda também aí, acompanhando todos os sábados às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, especialmente no YouTube, que teremos aí a transmissão ao vivo, também acompanhando pelo site radioncsc.com, também pela Radiosnet, e tudo para você ficar muito bem informado sobre a situação do mundo do futebol. E ainda acompanhando também pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, repetindo para vocês, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação aí do Botafogo, que perdeu o jogo contra a equipe do time do Corinthians, né, pelo placar de 1-0, né? Os gols, o gol, melhor dizendo, foi marcado pelo Gil, marcando o gol, né? O time do Corinthians, nesse duelo, né, entre os alvinegros, paulista e carioca, né? A equipe do Corinthians levou a melhor diante do líder do campeonato. O Botafogo venceu pelo placar de 1-0 na Neoquímica Arena na última sexta-feira e jogando com um a mais desde os 22 minutos do primeiro tempo, quando o Marçal foi expulso. O Corinthians ganhou aí com um gol aí na etapa final, com o gol do Gil aos 18 minutos de partida do segundo tempo, né? E o Botafogo até tentou reagir no final, mas não conseguiu evitar a terceira derrota seguida. Já os paulistas, que estrearam o novo uniforme, o terceiro uniforme do Corinthians, né? O amarelo, encerraram um tabu de 4 partidas sem ganhar. Então, nesse momento, né, a equipe do Corinthians está na 10ª colocação, com 30 pontos ganhos, né? Tá na 10ª colocação, e o time do Botafogo continua na liderança, mas a pontuação, né, do líder para o vice-líder agora diminuiu para 7. Então, temos aí o time do Botafogo com 51 pontos ganhos, né? Mas o time do Grêmio venceu contra o Palmeiras, então continua a diferença de 7 pontos ganhos. Então, nessa maneira que nós vamos estar falando aqui. Mas vamos falar aqui, pessoal, e que no primeiro tempo de poucas oportunidades nessa partida. Assim, oportunidades mínimas, né? E o Corinthians chamou atenção, muita atenção, mais pelo seu uniforme amarelo, né? Que estreou o terceiro uniforme nesse jogo, né? Do que pelo bom futebol. E o Botafogo finalizou mais, né, no primeiro tempo, né? Então, uma delas aqui, mas também não fez de Cássio um personagem, não fez aí o Cássio ser um personagem do jogo, o principal da partida e tal. Temos aí nos lances, inclusive, entre eles aqui, aos 6, do lance do Luiz Henrique, que recebeu pelo lado esquerdo do ataque, gingou na frente da marcação, né, e arriscou o chute, a bola passou sem perigo ao lado do gol do goleiro Cássio, aos 6. O outro aos 10 com o jogador Tietê, né, uma boa chegada do Botafogo, uma boa chance, após uma troca de passes, o Tietê recebe na entrada da área pelo lado esquerdo e bate colocado, a bola passa tirando o tinta do travessão do goleiro corintiano. E ainda, né, e que teve outras oportunidades da equipe do Botafogo, com o Tiquinho Soares, que arriscou o chute de longe, mas pegou muito mal na bola, aos 14, e aos 15 minutos, no minuto seguinte, que o Eduardo chutou muito longe, de muito longe, mas a bola vai por cima do gol do goleiro corintiano, né, por cima do gol. E aí teve a expulsão do Marçal, né, expulsou o árbitro, né, que é o árbitro, né, da partida, que expulsou o jogador, o Marçal, que fez uma falta dura em cima do Pedro,
né, do Corinthians, né, em que também na situação em que, principalmente com a expulsão do Marçal, que é aos 20 minutos também de partida, em que a arbitragem viu, confirmou e a expulsão aconteceu, né? Mas, pelo lado corintiano, né, o time do Corinthians criou pouco nas jogadas no primeiro tempo. Criou pouco nas jogadas do primeiro tempo. E com dois pontas rápidos, que é o Pedro e o Wesley, né, que os jovens da base do Corinthians, né, e apostou em velocidade nos duelos, né, entre os laterais, nas laterais, inclusive. E o Pedro, por exemplo, que deu o chapéu em cima do Luiz Henrique, né, e que teve aí com o jogador, o Pedro, inclusive, e ainda teve aí o lance do jogador Wesley, aos 24 minutos, né, que fez uma boa jogada, né, individual pela esquerda e passa por 3 marcadores ao entrar na área, sem ângulo, ele chuta ao lado do gol. Então, essa ousadia que o treinador Luxemburgo tentou fazer, né, para tentar conseguir mais chegar pelas pontas e conseguindo fazer, certo? Então, o detalhe é esse. O detalhe é esse que temos aí. Então, meus amigos, e também, né, ali, além do Pedro, que deu uma caneta em cima ou melhor, no chapéu em cima do Luiz Henrique, o atacante devolveu o lance em honras, né, numa caneta, inclusive, né, devolvendo aí na caneta, inclusive. E ainda, lógico, o Corinthians ganhou campo de jogo, ganhou mais campo por conta do Marçal, que foi expulso, né, que deu uma solada em cima do Pedro, né, e aos 20 minutos da etapa inicial, e aí foi expulso, né, o Paulo César Zanovelli, né, que decidiu trocar o cartão amarelo pelo vermelho mesmo, com um homem a mais. Por meia hora, o Corinthians não conseguiu ser efetivo, né, não ser efetivo de outros lances por conta aí, por conta dessa situação. E também, pelo lado do Botafogo, né, tendo uma situação que o Bruno Lage, no meio do jogo do primeiro tempo, que ele aproveitou a pausa para reunir todos os jogadores de linha do Botafogo para, né, para dar orientações, e o Maicon deu uma espiadinha, né? O Maicon do Corinthians aos 30 minutos. E aí o Corinthians não foi muito efetivo depois da expulsão do Marçal, entre eles aí no lance aos 33, de novo com o Wesley pelo lado esquerdo de ataque, soltou uma bomba e acertou o companheiro Matheus Bidu, né? E o tiro de merda para o Botafogo, não conseguindo conseguir essas chances. E aí teve outra chance com o Pedro, que fez o cruzamento na área, buscando o Yuri Alberto, mas o PR saiu bem e ficou com a bola. E aí, o detalhe, que também aí, apostando nos garotos, né, o Pedro e o Wesley, continuou aos 42 minutos, no 42 minutos, com o Wesley novamente, tentando uma jogada individual, de longe arriscou o chute e a bola vai por cima do gol, vai bem por cima do gol, né? Aos 42 e no minuto seguinte com o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto perdeu, né? E o Michael dá o passe, um bom passe para o Yuri Alberto dentro da área, o camisa 9 bate cruzado, mas o Lucas, em cima do Lucas Pé, mas estava marcando impedimento. E aí não valeu mais nada. Então, também com o chute no chute do Orras também no final do primeiro tempo, o chute para fora, né, o chute de fora da área e pegou mal na bola. E aí, né, não aproveitou as chances, né, que o time do Botafogo estava com um a menos, estava com um a menos, inclusive, não aproveitou. E aí, na segunda etapa, o Corinthians voltou modificado, né? Voltou modificado na partida. Então, temos aí as substituições na partida com o Renato Augusto no lugar o Gabriel Moscado, e o Lucas Veríssimo saiu para a entrada do Fagner, que é o lateral esquerdo, o lateral direito, melhor dizendo. Então, com as alterações na equipe, né, o time do Corinthians melhorou, cresceu no jogo e melhorou, conseguiu criar mais chances de gol, e que teve aí no meio de campo com o Orras e Renato Augusto jogando, né, inclusive o Orras e o Renato Augusto, né, fazendo no meio de campo. E aí que vocês têm que entender, a gente tem que entender isso aqui, em que levaram muito perigo em chutes de fora da área, né? Mas principalmente aqui, que eu tenho que falar aqui nessa situação, em que teve
no lance do Pedro, que recebe e vai para cima da marcação da entrada da área. Ele chutou por cima do gol os dois. E aí veio com a chance do Matias Rojas, né? Aos 6, um lance de maior perigo do Corinthians do jogo, né? Que de longe, Matias Rojas soltou uma bomba de pé na esquerda e exigiu boa defesa do goleiro Lucas Perry, certo? E o Renato Augusto aos 8, né? Do lance que recebeu na entrada da área e ajeitou e bateu colocado de pé na direita e a bola passou, tirando o Tina na tina do travessão do Botafogo. E aí, teve aí do lance do G aos 13, né? Primeiro aos 10 que o Fagner cobrou escanteio e o Gil cabeceou nas mãos do goleiro Lucas Pé. E aí teve as substituições, o Gustavo Mosquito entrou no lugar do Pedro e o Romero no lugar do Wesley. E aí teve aí o gol da equipe do time do Corinthians. Um minuto antes desse gol, um minuto antes do gol, o Matias Rojas tinha levado perigo na meta do goleiro Lucas Perry, né? O Gustavo Mosquito rolou para o Matias Rojas, que leva para a canhota e finalizou, a bola desvia em Cuesta, né? E passa ao lado do gol do Botafogo aos 12 e aos 13 veio o gol do Corinthians, né? Eu falei aos 18 minutos no início da conversa, mas não foi 18, foi aos 13 na segunda etapa, né? O Matheus Bidu foi acionado na ponta esquerda, né? E cruzou na medida para o Gil, que cabeceou, o Lucas Perry defendeu, mas no rebote o camisa 4, né, chegou chutando, né, soltando uma bomba sem chance para o goleiro botafoguense para fazer 1-0. E aí, a equipe do time do Corinthians fez o gol, né? E aí a equipe do Botafogo, o Bruno Lage, depois aí o gol do time do Corinthians, né, em que com essa desvantagem que teve que se expor mais, né? Teve que se expor um pouco mais, né? Mas também teve a chance do Corinthians, né? Com o lance do Yuri Alberto pela esquerda que o Romero cruzou. Na cabeça do Yuri Alberto, né? Ele disputa com a marcação e mandou por cima do gol. E outra chance do Yuri Alberto também, em que o Fagner aciona o Gustavo Mosquito, que rolou para o camisa 9 do time do Corinthians, aos 18, na entrada na área, e ele finalizou nas mãos do goleiro Lucas Pé, que encaixou. Aí a equipe do time do Botafogo, repito, que teve que se expor mais para tentar o gol de empate, teve aí a substituição, né, com o Diego Costa entrando no lugar do Luiz Henrique e o Hugo no lugar do Tiquinho Soares, né, para recompor a defesa, né, para recompor a defesa. E o Gabriel Pires no lugar do Marlon Fleitas. E aí, meus amigos, tentando as substituições, né, fez as trocas, tentando dar mais fôlego à equipe, tentando aí as chances para conseguir fazer os gols, né, em que a equipe do Corinthians teve levando perigos, né, com o Rojas aos 28, que cobrou a falta, né, mas foi na barreira, né, o Renato Augusto também, que errou o chute, né, chutou mal, né, depois de receber na entrada da área, né, levou a bola para o pé direito, mas chutou mal aos 31. Teve a substituição também, né, saindo de Prácito para a entrada do Júnior Santos, né, o time do Botafogo tendo aí mais atacantes, né, e no final da partida, tentando conseguir criar os minutos finais, né? Em que, primeiro, os 33, no lance numa cobrança de falta do Hugo na área. E a bola ficou viva, sendo rebatida de um lado de um lado para o outro, né? E até que o Renato Augusto, com categoria, consegue dominar e tirar o Corinthians de trás. E aí o time do Botafogo teve o lance, aos 33, o lance do Botafogo na cobrança do Hugo de falta. Aos 34, com o Vitor Sá, no lance que teve no Hugo cruzou, né, o Hugo, Vitor Sá se antecipou e cabeceou para fora, né, a pressão do Botafogo. Aí teve o lance, o Vitor Sá saiu para a entrada do Carlos Alberto, né, para tentar conseguir mexer um pouco mais na equipe. E aí o Fábio Santos entrou no lugar do Matheus Bidu, e aí o time do Botafogo começou a ter essa pressão. E aí teve aí com o Júnior Santos na pressão, que arrancou e toca para o Diego Costa, dentro da área, o Cássio saiu nos pés do atacante, ficou com a bola. E aí, a equipe do Botafogo na pressão, e no último lance, né, aos 43, melhor dizendo, aos 48, né, com o Júnior Santos, né, primeiramente aos 43 com o Júnior Santos, que cabeceou para a defesa do Cássio, né, e aí teve o lance do Gilberto, aos 45, no lance do Bruno Mendes, que descola, um bom passo para o Fagner, na ponta direita, ele cruzou rasteiro para o Gilberto, que chegou batendo de primeira, e o camisa 9 pegou mal na bola e mandou para fora, por cima do gol,
né? E aí, aos 48 minutos, no lance, né, que por muito pouco o Botafogo não marca o gol de empate, no lance do Cuesta, que cruzou na área, o Carlos Alberto desviou, e no segundo poste, e na segunda trave, o Júnior Santos cabeceia nas mãos do goleiro Cássio, e aí até foi para a área. O Lucas Pérez até foi para a área para tentar o gol de empate, né? E que aconteceu aí que o Eduardo tentou bater colocado, mas mandou na barreira aos 51. Aí o Lucas Perry continuou no campo de ataque até driblar, né? E aí, como fez no jogo contra o Flamengo, inclusive, no Newton Santos. E aí não deu jeito e acabou o jogo. O gol da vitória do Gil, placar de 1-0 para a equipe do Corinthians, né? Depois de 4 jogos sem vencer, voltando a vencer no campeonato. E a terceira derrota seguida na equipe do time do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, o próximo jogo do Botafogo será contra o Goiás, na segunda-feira, na próxima segunda, dia 2, né, de outubro. E temos o jogo do Corinthians amanhã, no jogo que vai acontecer pela Sul-Americana contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana, né, contra o Fortaleza na terça-feira na Neoquímica, e no domingo terás o clássico, ou melhor, no sábado teremos o clássico contra o São Paulo no Morumbi, né? Então, o time do Corinthians enfrentando o time do São Paulo no Morumbi, né? Campeão da Copa do Brasil, que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre esse jogo que aconteceu no Morumbi, a decisão entre Flamengo e São Paulo, tá bom? Números da partida aqui para vocês conferirem: 66% de posse de bola para o Corinthians contra 34% de posse de bola para o Botafogo. Faltas 18-8 para a equipe do time do Corinthians, 18-8 para a equipe do time do Corinthians, né? Finalizações 19-9 para a equipe corintiana e chutes no gol 5-2 para a equipe alvinegra, né, do time alvinegro paulista. Então o Corinthians venceu, então o Botafogo não conseguiu, né, vencer, não conseguiu ter no seu jogo, né, para tentar conseguir o gol de empate, tentou conseguir, de alguma forma, empatar na partida nos minutos finais, mas não conseguiu empatar, pelo menos empatar o jogo para conseguir levar um pontinho, né, para tentar aumentar mais a vantagem, né, contra o Palmeiras, que hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro, certo? Próximo jogo contra o Goiás, no Newton Santos, e terás casa cheia, o que pode acontecer aí no próximo jogo, certo? Muito obrigado a todos pelo carinho em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, acione o sininho de notificações, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, Facebook e no Instagram, @ Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor de segunda, ou melhor dizendo, de terças e quintas-feiras, no Conversa de Torcedor Notícias, às 18 horas, tá bom? No YouTube do Conversa de Torcedor, e também acompanhando aos sábados às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, o Conversa de Torcedor, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, ao vivo, na nossa transmissão ao vivo, também através no site da radioNSC.com, e também pela Rádio Net, também, é claro, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Combinado? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera!